Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Renan aqui. Hoje é dia 31 de agosto, sábado. Ontem fechou o mês, né, na bolsa e fechou também a semana, né? Tivemos fechamento semanal e fechamento mensal. E eu vou gravar esse vídeo para a gente justamente dar uma olhada como é que ficaram esses fechamentos, tá? Como que ficaram os gráficos semanal e mensal, tá? Vou tentar, até para não ficar um vídeo muito longo, eu vou tentar não falar sobre fundamentos aqui, tá? Vamos focar só na parte gráfica, beleza? Vamos começar com milho aqui na B3, né? Antes de mostrar aqui, só mostrar para vocês o CPEA, né? O CPEA que tá firmando aí, né? Depois de trabalhar meio travado aí em boa parte de agosto, os últimos dias deu uma firmada no mercado físico, né? Vamos voltar aqui um pouquinho, só para mostrar para vocês, ano passado, no mesmo período, né? Eu botei ali ontem no Boteco o gráfico do contrato futuro, né? Do CCM Food, vou mostrar já já, que na virada do mês ano passado, de agosto para setembro, o contrato futuro, começou a dar uma puxada muito forte até dezembro, né? Só que o CPEA, a gente vê que ele atrasou um pouco, ele sempre atrasa um pouco mais, né? O CPEA ele só foi começar a puxar de fato lá na última dezena do mês, depois do dia 20 de setembro, né? Que ele começou a fazer um movimento mais forte, subiu ali, ó, se a gente pegar. Bom, vamos pegar aqui início de setembro, já que a gente vai começar setembro aí a partir de segunda-feira, ó. Ele puxou até o último dia de dezembro, R$ 15, tá? R$ 15 por saca, né? Depois puxou um pouquinho mais até o início ali de janeiro, né, para depois corrigir. Beleza? Esse é o cenário do mercado físico, a análise gráfica do mercado físico do milho, né? Quando a gente pega aqui agora, né, a gente vê que ele fez ó, um movimento caindo, né? Ó, vamos voltar ali um pouquinho, ó, janeiro, a gente viu, caiu, né, trabalhou lateralmente ali, depois caiu mais um pouco, né, mas o mercado mais travado esse ano, né? A gente vê que ele não está fazendo, tirando janeiro ali, o mercado depois ficou mais travado, teve um movimento em abril aqui de cair, só que mesmo assim, ó, quando a gente pega um movimento em abril, ó, a gente olha assim, pô, abril caiu bastante, mas é um movimento de R$ 3, R$ 4, tá? Logo na sequência já voltou aqui mais um pouco, então movimentos com uma amplitude menor, tá? Durante esse ano de 2024, tá? Bom, vamos olhar o CCM Foot, vamos botar aqui no gráfico de candles, tá? Esse aqui é minha tela padrão. Primeiro, vamos lembrar aqui que o CCM Foot ele está pelo contrato de setembro, que vai vencer daqui a 2 semanas, tá? Então, a gente tem aqui, ó, segunda-feira, né? Começa o mês de setembro, aí tem a segunda semana aqui, no dia 12 de setembro inicia a média de liquidação, tá? Ele vai liquidar no dia 16, que dia 15 é domingo, tá? Então, dia 16, 13 e 12 são as médias de liquidação do contrato de dezembro. O CCM Foot, ele provavelmente aí na próxima semana ou na outra, ele já vai mudar, ele vai migrar aqui para o contrato seguinte, que é o contrato novembro CCMX, tá? Bom, puxou forte, né? Vocês viram aí uma puxada muito forte nos últimos 2 dias, quinta e sexta-feira, subiu R$ 1,15, R$ 1,20, né? Com volume, tá? Olha o contrato. Normalmente não acontece isso, né? Quando vai aproximando da vencimento, ele fica um movimento parecido com o que estava acontecendo aqui, ó, tá? A liquidez vai minguando, né? E vai migrando para o contrato seguinte, né? Mas o CCMU, uma mudança no mercado físico aí, algumas tradings pagando mais caro, né? Eu tive relato ontem de negócio 66 em São Paulo, em Santos, perdão. Se a gente for pegar isso, vai dar um milho de mais ou menos R$ 62 Campinas, tá? Então o mercado deu uma firmada. E o que acontece? Eu falei que não ia falar sobre mercado físico, mas só rapidinho resumindo. O produtor está com o milho na mão, está sentado em cima, não quer vender. A safra, o plantio de soja vai atrasar um pouco esse ano, né? Então isso pode encorajar o produtor a segurar um pouco mais, principalmente quando ele vê esses movimentos de alta no futuro, né? Vê o dólar subindo, que nem subiu a semana, ele se encoraja a segurar um pouco mais, tá? Então talvez a gente tenha uma continuidade de alta aí nos próximos dias, além da sazonalidade de alta no milho aqui no Brasil a partir de setembro, tá? Bom, gráfico semanal. Gráfico semanal. Deixa eu só verificar aqui se está ok. Tá ok? Tem que deixar sempre desligado isso aqui, tá? Todo mundo que usa o Profit para contratos futuros, sempre deixar desligado os splits e grupamentos.
Fechamento semanal acima da média de 9,21, mas fechou aqui na média de 400, tá? Vamos voltar aqui o que aconteceu em julho, ó, mesma coisa, deu uma puxada, fechou ali na média de 400, não teve força para passar, tá? Vamos ver como é que vai ser o comportamento agora. De maneira geral, o gráfico semanal está bem lateral, as Bollingers estão bem fechadas, né, diminuindo a volatilidade, né? Os indicadores não tem no semanal, não tem nenhuma, não estão dando nenhuma dica aqui para onde vai, tá? Estão trabalhando lateralmente também, todos os três aqui que eu uso, né? O volume essa semana foi um volume bom, né, no CCMU, e ele precisa romper essa região. A partir do momento que ele romper essa região aqui, tá, da média de 400, e quando eu falo romper, fazer um fechamento acima, tá? Fechar aqui 62,500, 63, né? Ou até, se a gente fosse levar em conta aqui essa consolidação ali de maio, aqui acima dessa região de 64, 60, aqui ó, 63,90, essa região de R$64, fazer um fechamento aqui acima, essa Bollinger vai começar a abrir, né? E aí ele tem espaço e chama comprador para quem sabe subir mais, tá? A gente só vai ter que esperar migrar para o contrato novembro nos próximos dias para esperar ver como é que vai ficar o ajuste aqui do gráfico, tá? Provavelmente ele vai ter um gapzinho aqui para cima, tá? Mas o CCM Foot está assim, parou de cair, né? Não veio, eu esperava, achava que ele poderia vir testar o fundo do ano passado, 52,61, que aconteceu em agosto. Não aconteceu, esse mês de agosto foi um mercado bem travado. Esse ano, por enquanto, o fundo foi ali em fevereiro, 55,77. Né? De lá para cá o mercado tem subido. Inclusive a gente pode botar aqui, ó, vou botar só para vocês verem. Tem aqui uma região de LTA, ó, uma linha de tendência de alta passando aqui. Se a gente pegar essa linha aqui, a gente vai ter um triângulo, tá? Um triângulo ascendente, né? E na hora que ele romper, ele tende a andar mais, tá bom? Esse é o cenário no gráfico semanal. Gráfico mensal, fazendo um fechamento interessante, né? O gráfico mensal, é bom a gente voltar um pouquinho para a gente fazer uma análise maior. A gente vê que lá, ó, 2019, né, ele teve um cruzamento das médias para cima, né? Depois de um período bom de consolidação, ficou de março de 2018 até setembro de 2019, praticamente, setembro, outubro de 2019, trabalhando mais lateral, né, com range relativamente curto. Ó, se a gente for pegar, ó, R$7, aqui até fez um movimento mais forte, né, não, R$10, ó, tá? Mas trabalhando lateral para depois ele cruzar as médias, subir forte, faz o primeiro movimento, né, corrige, para depois sim ele entrar numa tendência forte de alta de julho de 2020 até meados de 2021, tá? Depois o mercado vem trabalhou mais lateralmente, corrigiu ano passado, né, virou para baixo, ó, as médias cruzadas, né, lateralizou ali, caiu, deu aquela correção, teve a sazonalidade de alta ano passado, né, setembro em diante, ó, faz aquele movimento, subiu R$20, então de R$20 aí de setembro até dezembro, corrigiu em janeiro e infelizmente ficou trabalhando lateral aí o ano todo praticamente. Então o ano, brinco ali, um ano de vacas magras, né, para o milho, principalmente depois de abril, ó, ele ficou muito travado, muito lateral, sem direção. Mas é um movimento típico de formação de fundo, talvez de virada de ciclo, não sei, né, se a gente vai virar esse ciclo. Pode ser que aconteça um movimento como aconteceu ali em 2018, 2019, o mercado sobe um pouco, cai, fica lateral assim por mais alguns meses, né, para depois de fato ele cruzar as médias e seguir um novo ciclo de alta, tá? Mensal fechou aqui bem na média de 9, tá? Tem espaço para vir ali, ó, 64, um pouco acima, na 65, 60 a gente tem a média de 21 do mensal, tá bom? Esse é o cenário para o milho aqui na B3. Vou só mostrar para vocês aqui, só fazer uma análise no gráfico diário mesmo, do CCMX, já que ele vai, ó, o volume subindo nas últimas semanas, né? Vai ser o contrato mais líquido. E olha que ontem, olha, ele tá trabalhando aqui para cruzar as médias no diário para cima, tá? Ontem ele bateu, foi lá em cima. Olha quem segurou ele aqui, ó. A Bollinger fechando, a Bollinger ainda tá fechando, tá? Ela deu uma segurada no preço, né? Depois corrigiu, fechou aqui embaixo. No Intra 60, ó, fica claro, né? Ele tá formando aqui uma região boa de suporte, ó, 63,50 mais ou menos. Segurou bem aqui, tá? Ontem veio aqui, corrigiu, quando ele ficou lateral aqui, ficou um risco-retorno bem interessante aqui, tá? Eu fiz uma comprinha leve, era o último dia do mês, não comprei pesado, mas só para participar do mercado, caso ele abra segunda-feira já para cima, tá? Então esse é o cenário aqui para o milho.
e do milho em novembro, né? E vamos ver como que fica o comportamento, né? Lembrando que os fundamentos, se a gente for pegar fundamento geral, eles ainda são de baixa, tá? Mas o mercado está querendo dar uma firmada aí quando a gente olha a parte gráfica, tá bom? Se ele firmar aqui, cruzar essas médias, de repente fazer um pivô de alta, ele tem espaço para ele, ó, 65, 66 reais, vindo a 200 no diário, que está vindo 65,80, beleza? Contrato janeiro, mesma coisa, tá? Mesmo cenário. Olha como ele foi lá em cima, olha como ele não perdeu de fato aqui. Ele chegou até a perder aqui, mas depois voltou tudo, né? Ele rompeu e voltou para cima, mas ele não fez um fechamento abaixo dos 66. Eu tinha comentado que se ele fizesse um fechamento forte aqui abaixo dos 66, ele poderia ativar aqui uma venda, né? Não aconteceu, tá? Chegou a romper, mas depois voltou tudo. E aí ele vem trabalhando para cima, as médias já estão cruzando, a Bollinger segurou ali, né? Provavelmente ele vai fazer um movimento aqui, às vezes de pivô, para fazer um movimento de alta, beleza? Então esse é o milho. Antes da gente passar para o boi, vamos analisar o milho lá em Chicago, tá? Esse aqui é o contrato perpétuo, ele vai ficar distorcido aqui no gráfico diário, tá? Porque ele mudou, ó, do setembro para o dezembro, essa semana, no dia 29. Aqui na B3, o CCM FUT, eu acredito que essa semana que vem ele já mude para o contrato novembro, tá? Aqui nós não temos o dezembro, nós temos o novembro. Então esse contrato de dezembro, ele acaba sendo referência tanto para o CCMX como para o CCMF25, tá? Tanto para o novembro quanto para o janeiro, aqui na B3. E é o contrato mais líquido agora, e é o contrato da safra americana, tá? O contrato vai pegar aí todo o milho da colheita americana, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui no perpétuo primeiro, para a gente olhar o gráfico semanal. Olha que interessante o que aconteceu, né? Fez um fechamento forte ali, acima das médias, tá? E o gráfico mensal, ele deixou aqui um candle de fundo, tá? E aí, o que acontece? Olha essa região que tem essa linha aqui, ó. Olha para trás, o que tem aqui, ó? Uma longa consolidação ali, que foi de 2014 até 2020, tá? Até 2020 teve uma longa consolidação. Deixa eu trazer o gráfico para cá, reduzir um pouco a escala que a gente consegue visualizar melhor. Ó, uma longa consolidação aqui, tá? 2014, praticamente 4 anos, tá? Mais atrás, lá em 2009, 2010, também consolidou nessa região, tá? Dos 3,90 mais ou menos, né? De 3,50 até 3,90, né? E essa semana ele chegou nessa região e deixou um candle assim, essa semana não, esse mês, né, de julho e agosto, ó, ele chega nessa região e deixa um candle desse, tá? Então, é bom a gente ficar atento, o mercado vem caindo bastante lá em Chicago, né, desde lá de março de 2023, ó, saiu lá dos 6,50, quase 7 dólares o bucho para bater abaixo de 4, e vamos ficar atento nessa região. Quer dizer que ele vai subir reto a partir de agora? Não, tá? Mas ele pode querer formar uma região de fundo aqui, né? Até porque é um preço, se a gente lá atrás tem que considerar a inflação também, então é um preço, não gosto de dizer que está barato, né? Porque barato na bolsa é marido da barata, mas é um preço bem baixo aqui considerando essa consolidação ali para trás, tá? Aí o que a gente pode esperar aqui para os próximos dias, para os próximos meses, perdão, já que aqui é um contrato mensal, como eu falei, não acredito que ele vai subir reto, mas de repente agora em setembro ele vem fazer um teste aqui na média de 9 do mensal, né? Às vezes vem ali a região de 4,20, não acredito que ele vai subir, rasgar lá para cima, né? Vai trabalhar, né? Ele vai ficar trabalhando assim um pouco, tá? Para depois de fato ele fazer uma virada de ciclo. Quando que isso vai acontecer? Não sei. De repente se tiver uma quebra na próxima safrinha brasileira, né, se tiver algum outro fato relevante, né, porque hoje o balanço de oferta e demanda ele é muito positivo para o lado da oferta. Tá? O mundo restabeleceu os seus estoques de forma bem forte, tá? E precisa, para a gente ter um novo ciclo de alta, precisa ter aí algum fato novo, alguma coisa que desequilibre novamente para o lado da oferta, né? Aliás, para o lado da oferta, menos oferta, e demanda aquecida para a gente ter novamente uma tendência de alta, tá bom? Esse é o cenário. Falando de gráfico mensal, tá? Não quer dizer que aqui às vezes no diário, ó, o diário eu vou vir para dezembro, né? Ó, não quer dizer que no diário, o diário já está subindo, as médias já estão se aproximando de cruzar. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olhem o diário do contrato de dezembro, agora olhem o diário do contrato de novembro. Tá? Olha como eles estão bem parecidos, tá? Vamos fazer isso aqui, ó.
Opa, eu não posso clicar ali. Mas olha aqui, ó, trabalhou, deu uma consolidada, né? Não fez nenhum movimento mais claro, né? Apesar de estar caindo, fazendo fundos mais baixos, mas fica muito brigado, né? Candle de alta, candle de baixa, candle de alta, candle de baixa. Mesma coisa que na B3, no contrato de novembro, ó. Candle de baixa, candle de alta, muito brigado, né? Fez fundo ali, aí subiu, né? As médias estão se aproximando para cruzar, né? Lá em Chicago fechou até mais forte, né? E tiver um cruzamento aqui, ele pode subir um pouco mais, tá? 4,8, 4,10, 4,20, tá? Como eu falei, mostrei ali no gráfico mensal, tá certo? Esse é o cenário aí pro milho lá em Chicago. Vamos dar uma olhada no boi agora? Depois a gente olha a soja. BGI Fut, vamos olhar já o gráfico mensal, para começar. Não, vamos vir de baixo para cima, que é melhor. Bom, ontem, contrato outubro, tá aqui. Fez um movimento muito forte nos últimos dias, né? Desde aquela consolidação ali, chegou, veio para baixo, subiu, veio para baixo no dia seguinte, depois subiu de novo, né? Estava aqui, já tinha uma região de muita resistência, 245 até 247, mas não quis saber, passou reto, tá? Esticou e foi esticado mesmo, né? Continua esticado no gráfico diário, né? Mas ele fez aqui, ó, tá fazendo um movimento de sustentação e firmeza acima dos R$250, tá? Média de 400 do diário, né? Lembra que eu desenhei aqui durante a semana, ó? Ele poderia vir aqui em cima, 252, 253, né? Faz um pullback, vai confirmando essa região de 250, que era a resistência, vai confirmando como suporte, tá? Para aí daí sim ele ter, até chamar mais comprador, ter mais força, né? Para continuar subindo, tá? Esse é o cenário que a gente tem hoje, tá? A gente vê que nos últimos dias, principalmente ontem, quinta-feira, o volume já caiu um pouquinho, tá? Porque está esticado, tá? Tá esticado. Eu não acredito nesse momento que ele vai vir aqui continuar esse movimento em 254, 255, para ir lá para cima, tá? Eu acredito que ele vai dar uma trabalhada aqui, ou ele vai corrigir, tá? Se ele corrigir, ele já tem suporte perto aqui nos 250, né? Que pode ser que o mercado vá testar novamente, né? E depois ali embaixo até a média de 9 em 248, e lá mais para baixo a gente tem a região de 245 e 247 como suporte, tá? É difícil aqui, não dá para tentar adivinhar topo, é complicado tentar adivinhar topo, a gente vê que aqui o mercado continua forte. No gráfico diário não tem divergência ainda nos indicadores, né? No Intra 60 tem divergência, tá? Aqui, ó, vem fazendo preços mais altos, topos ascendentes, e o MACD não está acompanhando, o IFR também não está acompanhando, o ABV acompanhando, tá? Então, 3 indicadores, 2 com divergência, tá? Vamos esperar, né? Não tem muito o que se fazer agora, vamos ver. Às vezes, acontece bastante isso no boi, né? De virar o mês e parece que vira a chave, né? Então vamos ver como é que vai ser segunda-feira a abertura. Quem sabe se o mercado vier para baixo, começar a virar de fato e deixar um risco-retorno interessante, né? A gente talvez olhe para fazer uma venda, mas a princípio vendo só para repique, tá? Para correção. Gráfico semanal. E aqui está interessante, porque ele vem desde outubro do ano passado trabalhando de forma lateral, né? Dentro aqui de uma consolidação de um canal lateral. Essa semana testou aqui 250, fechou acima até dessa região, ó, porque o topo tinha sido ali, ó, dezembro, deixa eu só confirmar, dezembro do ano passado, ele fez 251,50, tá? Foi o topo desse canal de lateral, né? Essa semana ele fez 252,50, tá? Tá na região ainda, né? Pode ser que na segunda, a partir da semana que vem, ele corrija antes de romper de fato, tá? Mas ele está querendo botar a cabeça aqui. Pensa, imagina uma tartaruga botando a cabeça para fora do casco, ela bota a cabeça um pouco assim, para sentir, para ver se não tem perigo, né? E depois sim ela começa a andar de fato, tá? Então vamos acompanhar aqui o cenário. Gráfico mensal. Aqui está interessante, tá? Eu fiz um vídeo há uns dias atrás, há um tempo atrás aí, falando que eu considero a virada de ciclo, né, do pecuária no gráfico mensal, tá? Então eu gosto de olhar o gráfico mensal para olhar se está virando o ciclo, se já virou o ciclo, se o ciclo é de alta ou o ciclo é de baixo, né? Então a gente pega aqui, ó, 2019 para cá, né, acima das médias no mensal, ciclo de alta, depois a virada de ciclo não é imediata, né? Tudo bem que aqui a gente teve aquele caso de vaca louca, né? Então ele deu uma distorcida no gráfico. Se não tivesse isso, talvez o mercado ia estar trabalhando aqui em cima, né?
ele trabalha durante alguns meses para depois ele virar de fato o ciclo para baixo. Tá? Então, se a gente for considerar aqui, a gente tem aí mais ou menos uns 3 anos, né? A gente está aí uns 3 anos no ciclo de baixo. Tá? 2 anos e meio a 3 anos. Tá? E aí, virou? Né? O que está acontecendo agora aqui? Para mim não virou ainda, tá? Mas está virando, está trabalhando para virar. Isso falando de gráfico mensal. Olha, ele veio aqui, esse mês testou a média de 21, fechou acima dela, né? Normalmente ele não estoura para cima de vez não, tá? Ainda mais com uma média de 21 ainda está apontada para baixo e elas ainda não cruzaram, ele vai trabalhar aqui, mesmo desenho que eu fiz lá do milho lá em Chicago, tá? Então aqui, ó, esse mês ele subiu, né? Às vezes mês que vem ele dá uma corrigidinha, nesse meio tempo as médias vão cruzar, né? Vai um pouquinho mais para cima, ele vai ficar trabalhando assim até de fato cruzar as médias, e aí lá em 2025, não sei quando vai acontecer, se vai ser no primeiro semestre, segundo semestre, o mercado começar a ter altas mais consistentes, mais fortes, para voltar a testar o topo histórico desse contrato, que é lá nos 350, tá? Olha aqui, ó, vamos ver atrás ali o que aconteceu. Olha lá, ó, 2018 cruzou as médias, subiu, olha que interessante, subiu forte, ficou trabalhando, trabalhou aqui de 2018, maio de 2018, até, eu vou dizer, eu comecei a operar boi de fato na bolsa aqui, ó, nesse período aqui, tá? Quando eu conheci o Fabiano, o Gustavo, toda a turma aí, Marcelo, Manelo, e aí aqui eu comecei a operar boi, tá? E foi justamente onde o mercado começou a subir forte. Tá? Então olha aqui, ó, ele faz o primeiro movimento de alta, corrige, né? Depois ele pega consistência no ciclo de alta. Tá? Então eu acredito que vai ser mais ou menos isso que vai acontecer agora. Tá? Nos próximos meses o mercado ainda fica trabalhando aí um pouco para cima, um pouco para baixo, né? Para depois de fato ele romper. Tá bom? Esse é o cenário para o boi. Soja, vamos dar uma olhada na soja, o vídeo já está com 22 minutos, vamos acelerar aqui. Soja, vamos olhar Chicago, tá? Lembrando, para quem não sabe, esse contrato SJC que tem na B3, ó, CME, tá? Ele é um contrato espelho de Chicago, tá? Então, como aqui no Brasil, na B3, não temos pregão noturno, né, ele fica cheio de gap, fica cheio de buraco, tá? Então, é bom a gente fazer análise aqui pelo gráfico direto lá em Chicago, tá? Então, aqui, contrato novembro, tá? Gráfico diário, olha o que ele está fazendo aqui, ó. Um canalzinho de alta, né? Já mostrei para vocês no Botec durante a semana. As médias estão se aproximando de cruzar, pode levar mais para cima, né? A gente tem uma região de resistência aqui, ó, tá? Mais ou menos nos 10 e 12, tem fundo ali, né? E deixa eu só dar uma olhada no semanal. O semanal, a média de 9 está lá nos 10 e 26, essa semana vai vir mais para baixo. Né? Então a região aqui de 10 e 12 até os 10 e 20 é uma região de resistência, tá? E o mercado pode dar uma segurada aqui, mas ele está querendo cruzar para cima, né? A gente sabe que vai começar, já começou, acho, em algumas regiões, iniciando a colheita lá nos Estados Unidos. Né? A gente vai ter agora o mercado virando a chavinha para a América do Sul, né? Quando a gente fala de clima, né? Já que setembro em diante começa o plantio aqui na América do Sul, principalmente no Brasil. Então a gente pode ter movimentos de repique ainda, tá? Mas por enquanto é só repique, né? Gráfico semanal fechou forte, né? Olha como ele tinha deixado um fechou fora, fechou dentro nas 2 semanas anteriores, semana passada. Essa semana ativou, né? E o alvo dele é aqui na média de 9, tá? Então tá vindo ali próximo a 10 e 20, tá? Isso aqui, se o mercado subir, quem sabe se ele tiver força para romper aqui e vir fazer um movimento de repique maior no semanal ou mesmo no mensal, né, ele vai dar ótimas oportunidades aí para se fazer trava para 2025, tá? Gráfico mensal, vamos dar uma olhada aqui, ó, vamos voltar ao gráfico que a gente fez no milho, vamos voltar, deixa eu diminuir a escala aqui, olha o que a gente tem aqui, ó, olha essas duas linhas aqui, ó, região de consolidação do mesmo período do milho, ó, 2015, 2014, 2015, aqui teve um movimento de alta, depois voltou para consolidação, tá? Então é uma região com forte suporte, tem muito suporte aqui nessa região de 9,50, tá? 9,60, um pouco mais para baixo ali também, tá? Então é uma região de muito suporte. O candle desse mês de agosto fechou dentro da Bollinger, né? Então tem um fechou fora, fechou dentro, apesar dele ter ficado vermelho, mas olha o fechamento, tá? Não a cor. Tá? Então fechou o mês de julho fora da Bollinger, esse mês de agosto fechou dentro da Bollinger. Se no mensal ele romper o topo de agosto, que foi 10,42,
Ele ativa um fechou fora, fechou dentro para vir aqui buscar a média de 9, tá? Às vezes ele não vai vir buscar a média de 9, às vezes ele vai trabalhar lateral aqui, ó, que nem trabalhou de março até maio, junho, né, esperando a média de 9 encostar. Tá? A mesma coisa ele fez ali, ó, tá? Mas, um pouco de cautela agora. O mesmo desenho que eu fiz ali do milho e do boi, a gente pode fazer aqui, porém, a gente vê que o milho e o boi, as médias mensais já estão mais próximos, aqui está longe ainda, então o mercado talvez vai dar uma trabalhada aí, né? Os fundamentos, falando rapidinho, os fundamentos da soja são muito baixistas, e só uma quebra de safra forte aqui na América do Sul para mudar isso, tá bom? Falar do café é a mesma coisa, vou olhar Nova York, não vou olhar aqui, tá? Café, vamos começar já olhando o gráfico mensal do café, olha o que a gente tem aqui, ó, testando uma região de suporte, de resistência forte ali, os 261, mas olha como ele chegou esse mês de agosto, mês de julho, mês de agosto, chegou próximo dessa região esticado no mensal, né? Longe da 9 e longe da 21 principalmente, tá? Mas ele está fazendo um desenho aqui de longo prazo para romper essa região 261 e daí ele vai buscar lá em cima a região dos 308, né? Que seria o topo histórico aqui do café arábica, tá? Só mostrar para vocês o Robusta. O Robusta ele já está em topo histórico, ó, tá? Rompeu, está muito forte esses últimos meses o Robusta. Inclusive esse mês de agosto, muito forte. Deixa eu ver o volume aqui no mensal. O volume está caindo, tá? Então pode ser que ele vá dar uma corrigida forte nos próximos meses, próximas semanas. Só tem que ter um pouco de atenção, porque se o Robusta corrigir, né, mais forte, não sei como que o Arábica vai se comportar aqui, tá? Então um pouco de cautela com compras aí, com café, né? Principalmente para não estar posição mais longa. O gráfico semanal está acima das médias, né? Deu uma corrigida aqui, as bolinhas estão fechando, né? Não tem muito o que se falar, né? Gráfico diário, ó, vindo aqui, segurou na média de 21, vamos ver se ele segura aqui amanhã, segunda-feira, né? Se ele perde, ele pode vir um pouco mais para baixo, mas esse é o cenário aí para o café, tá? Bom, para a gente finalizar nosso vídeo, vamos dar uma olhada no dólar e no Ibovespa. Dólar ontem, fechamento do dia, né? Fechamento de mês, perdão, comentei lá no Boteco, dia de volatilidade no dólar. Né? Já teve, início do dia, tivemos leilão, né? Do Banco Central. Né? De imediato não segurou, vou botar aqui um gráfico de 360, foi na primeira hora, né? Primeira hora que ele fez o leilão, depois o mercado deu até uma seguradinha, não sei se vocês estavam acompanhando, depois ele subiu forte. Rompeu ali os 5,70 e bateu lá em cima, quase 5,71, tá? Depois ele vem corrigindo. Mas tá voltando a ganhar força no diário, segurou na bola, igual a milha. Renan, isso aqui é coincidência, beleza. Se a gente for voltar aqui, vai ter, eu posso dar milhares de exemplos aqui na Bollinger que segura, tá? Segurou, a Bollinger fechando, segurou, tá? Mas está querendo virar de alta no diário, tá? Gráfico semanal. Fez um movimento forte, né? Olha, o MACD está virando quase negativo aqui. Estava virando quase negativo, deu uma segurada ontem. Volume bom essa semana, né? Fechou acima da média de 9, tendência de alta no semanal. Tá? E o gráfico mensal, que é mais interessante para a gente olhar o dólar, né? Vou tirar aqui o estudo, a gente, para não confundir, né? Só para a gente ver um negócio aqui. Ó. O dólar fez aquele movimento forte lá em 2020, né? Pandemia. Bateu a máxima histórica dele em maio de 2020 a 5,977, tá? Aqui sem ajuste, tá? Sem aquele ajuste. Depois ele vem trabalhando, dando uma corrigida, mas se a gente pega o gráfico mensal, a gente vê que ele está mais ou menos lateral, né? Mas cruzou as médias para baixo, tinha um LTB aqui, ó, um canal de baixa, né? Esse canal de baixa foi rompido, e para quem lembra aí do PNM, eu comentei, ó, o cruzamento do mensal é bom a gente ter atenção, tá? E aí de lá o mercado começou a subir, a semana bateu, esse mês bateu 5,88, tá? Um movimento forte, deixou um candle de dúvida, né? Tá um pouquinho esticado no mensal, longe da média, mas ele está voltando a olhar para cima, né? Então muita atenção com o dólar, se não tiver fato novo, graficamente, né? Eu falo sempre isso, graficamente, simplesmente análise gráfica. Ele pode continuar firme, tá? Não sei se ele vai lá em cima, testar o topo logo, lá próximo a R$6, né? Ou se ele ainda vai dar uma trabalhada aqui entre 5,30, 5,40 até os 5,70, beleza? Mas eu sempre falo, né? Análise gráfica, mas o dólar, daqui a pouco sai alguma coisa, algum fato aí, ele muda tudo totalmente de rumo.
O Ibovespa, esse mês de agosto, ó, o gráfico diário segurando a média de 9, o gráfico semanal está indo, apesar de estar esticado, né? E o mensal, que é o mais interessante para a gente olhar aqui, ele está em vazio gráfico, a gente chama, né? Topo histórico, rompeu o topo histórico ali, que tinha sido março de 2023, tá? Rompeu, indicadores voltando a olhar para cima no mensal, né? E tem espaço, quem sabe vem aqui 140, vai fazer um novo topo histórico para depois corrigir de novo, tá? 140, 145, 150, será? Para dezembro? Não sei. Do jeito que as coisas estão aí, a gente fala de Brasil, né? Umas brigas bestas aí com os outros países, eu não sei se vai ter força, porque a gente sabe que só o mercado interno não dá força. O Brasil, o Bovespa precisa de dinheiro gringo, precisa de investimento estrangeiro, senão não vai. Tá? Sempre foi assim. Então, se não tiver investimento estrangeiro aqui no Brasil, esse Bovespa não vai ter força. Tá? Então, esse aí é o cenário. Beleza? Turma, vou ficando por aqui. Um abraço a todos, um excelente final de semana. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas quem quiser acelera ele. Mas é importante a gente fazer essa análise aí. Beleza? Um abraço a todos. Tchau, tchau.